Olá, o que está acontecendo com a Marvel? Ela nos encantou por mais de uma década nos cinemas, mas parece que agora perdeu o fôlego. Acredito em três principais razões para isso. Primeiro, a grande saga da vez. Agora, olhando com certa distância de tempo, podemos avaliar melhor que parte dos filmes da Marvel eram medianos e outros ruins. Mas porque funcionaram, eles agregavam parte da história ou algo maior. Primeiro era a chegada do filme dos Vingadores. Depois a chegada do Thanos. Então cada filme era uma peça da engrenagem e quando não era grande coisa, normalmente a cena pós-créditos deixava um gosto de quero mais no que vem pra frente. Claro que quando a cena depois do filme faz mais sucesso que o próprio filme, existe um problema em si no filme. Ou filmes. Mas isso não importava. Até quem até então não conhecia o Thanos passou a conhecer e queria ver o derradeiro confronto dos personagens. Já após o Ultimato, acabou essa história. E agora o que temos? Kang tem a missão hercúlea de assumir o lugar do Thanos. No mundo fora dos filmes, ele não tem a mesma popularidade e carisma do Thanos. Então, ainda que o personagem tenha seu nicho de fãs, já começou com essa dificuldade, criar um novo entre aspas, vilão carismático. E até o momento não conseguiu. Todos esperávamos a guerra infinita contra Thanos. O grande público, por acaso, está esperando o grande confronto contra Kang? Não, ao menos até agora nem um pouco. Outro problema da grande saga. Os Vingadores salvaram nosso universo da loucura do Thanos. Uma batalha épica que foi construída por anos e que resultou numa inimaginável quantidade de personagens e que os protagonistas eram importantes para nós, o público. Ficamos na torcida por eles. Já depois de Ultimato esperamos para ver o que? Mais personagens digitais na tela numa luta digital. Ver mais elementos em tela só por ver não é muito empolgante. Fora que Multiverso tem a dificuldade de roteiro para fazer nos importarmos com personagens de um universo que nem ao menos é o nosso. Qual o drama de desaparecer um universo de tinta? Alguém está preocupado de sumir o universo de um Capitão América de bigode? E qual a diferença de universo diferente para linha temporal alternativa? Nerd hardcore sabe, mas o grande público não sabe ou não se importa. E um problema que o universo compartilhado criou de certa forma é a dificuldade de parte do público de ver um filme com a história bastando por si só. A história precisa estar agregada a algo maior, senão não tem interesse em assistir ao filme. Exemplos disso, sem entrar no mérito da qualidade dos filmes, é X-Men Fênix Negra que o público nem teve interesse em tentar ver para saber se era bom ou ruim, pois quando lançado a Fox já tinha sido comprada pela Disney, então todos já contavam com o fim do universo X-Men até então, para no futuro se unirem ao MCU. Era o filme de um universo já morto. Mesmo caso agora com Shazam 2. O filme foi lançado com o universo de filme pronto para ser reiniciado, então Shazam não vai a lugar algum em relação à continuidade pós-filme. O segundo problema, personagens menos populares encabeçando filmes. Pagar para ver o famoso entre aspas que nunca ouvi falar ou só conheço de nome, não é tão fácil quanto ver alguém já popular. Basta ver que Homem-Formiga, mesmo no meio da saga do infinito, nunca foi destaque em bilheteria. Historicamente existem personagens que são mais populares, algo visível pelo sucesso em diferentes mídias. Homem-Aranha já teve seu próprio desenho animado várias vezes, várias versões, vive tendo ao longo das décadas sua própria revista em quadrinhos, seu videogame, faz participações especiais em títulos de outros personagens, tem seu próprio brinquedo em parques de diversões, vende muitos seus brinquedos, série japonesa, já teve 8 filmes dele. E não é um caso único, Batman e Super-Homem também são campeões de popularidade. Então apenas os filmes do Homem-Aranha fizeram muito dinheiro pós-Ultimato. Principalmente esse último, ainda mais que contou com o elemento altamente nostálgico das participações no filme. Podemos comparar a questão do Homem de Ferro, que poderia não ser um Homem-Aranha ou Batman em popularidade, mas até teve sua participação em outras mídias além dos quadrinhos. Teve o desenho desanimado da Marvel, teve seu próprio desenho nos anos 90, apareceu em videogame.
Não era top de linha, mas não era terceira divisão. E a excelente construção nos filmes o levou a outro patamar de popularidade. Só que outros personagens, a maioria deles, para carregar um filme solo é difícil de convencer o público a ver. Sem a grande saga impulsionando fica mais difícil ainda. Uma coisa é um personagem secundário ser bem escrito de tal forma que vamos querer ver interagindo com os principais. Exemplo disso são os Guardiões da Galáxia, desconhecidos do grande público mas tiveram um excelente tratamento para as telas, que queríamos ver interagindo com Homem de Ferro e companhia. Mas é isso, toda a boa construção teve o suporte de esperar encontrar com os protagonistas da saga. Agora Homem-Formiga, Shang-Chi, Eternos e outros, não têm um histórico de popularidade, se tivessem potencial de popularidade já teriam certo histórico antes dos filmes, e o histórico que tiveram não era nada demais, praticamente participação na história dos outros. Diferente do caso do Homem de Ferro que já tinha um potencial. Só que aqueles outros não têm, precisam do suporte que os Guardiões da Galáxia tiveram, mas não existe uma grande saga interessante e os protagonistas populares passados foram aposentados da história. No caso, entre os protagonistas dessa nova fase seria um deles a Capitã Marvel, personagem que há décadas tem chance nos quadrinhos, mas nunca chegou num patamar de Mulher Maravilha como a heroína referência da empresa. Tem um histórico a personagem, mas a Tempestade foi até a escolhida nos anos 90 para enfrentar a Mulher Maravilha no confronto de editoras nos quadrinhos, por exemplo. A atriz também não tem o mesmo carisma que Robert Downey Jr. O filme dela surfou na onda de Guerra Infinita e Ultimato. O segundo filme dela já vem com mais duas protagonistas e dividiu até o nome com elas. Marvels. Em meu outro vídeo que expliquei por que deveriam ter reescalado o ator para fazer o Pantera Negra, falei da importância da popularidade não só do manto do personagem, mas também da popularidade do alter ego. Daí vem a dificuldade para o novo Capitão América e do Pantera Negra, por exemplo, de enfrentarem a popularidade dos antigos e despertar o mesmo interesse do público em geral. Então são personagens pouco atrativos inicialmente para se assistir ao filme sem a esperança de vê-los interagindo com os mais populares que no momento estão fora. Tirando Homem-Aranha, só quem fez mais dinheiro foi o Multiverso da Loucura, em grande parte pela esperança dos fãs de verem as participações de personagens populares. E o terceiro problema é qualidade dos filmes ou a ideia geral do filme individualmente. Além do universo compartilhado e a grande saga, fator determinante no sucesso da Marvel foi a qualidade de alguns filmes e em momentos-chave. A qualidade do primeiro Homem de Ferro que abriu o universo Marvel e a qualidade do primeiro Vingadores sedimentando o universo compartilhado foi fundamental para o sucesso da marca e poder seguir adiante. Então bons filmes geravam uma sobra em qualidade que podia ser queimada nos filmes de menor qualidade na hora de juntar o todo, como também o Capitão América 2, que foi o destaque em qualidade da fase 2 da Marvel, e o primeiro Guardiões da Galáxia em contraste com Thor 2 e Homem de Ferro 3, que geraram maior insatisfação de boa parte do público, por exemplo. Já na fase 4 veio o filme da Viúva Negra, filme de uma personagem já morta, então ao dialogar com o universo compartilhado não levava a nada. Isso tem a ver com o problema do público se acostumar a tudo estar conectado. E mostrar a origem da irmã não é lá algo tão interessante assim para carregar o filme. E a qualidade da história também gerou reclamações. Eternos e uma espécie de estilo alternativo com ritmo diferente dos demais. Não funcionou para o grande público ter personagens desconhecidos num ritmo de filme lento. Shang-Chi e uma aventura genérica de um personagem pouco conhecido, para não dizer totalmente desconhecido do grande público. Wakanda Forever, um filme de quase 3 horas do Pantera Negra sem o Pantera Negra original, tema abordado em meu outro vídeo. Optaram por fazer um filme homenagem. Em Thor 4 exageraram na quantidade de piadas até para a fama da Marvel. Em alguns momentos virou comédia besteirol até, e numa história que teria mais sentido ser num tom sério. Quantumania, um filme que li crítico profissional fã da Marvel elogiando que é uma história com começo, meio e fim. Isso por acaso seria mesmo um motivo para dizer que um filme é bom?
Isso é só um exemplo dentre outros problemas dos filmes das fases 4 e 5 até o momento. Tem a questão da queda qualidade nos efeitos especiais por excesso de produções, prazos curtos e orçamento apertado para estúdios que produzem efeitos especiais. Efeitos ruins atrapalham a imersão na história, sim, mas uma boa história até dá pra passar certos problemas dos efeitos. E tem gente que fala que teve uma saturação da marca com a quantidade de séries do Disney Plus. Na verdade, as séries são apenas para os assinantes, que são uma pequena quantidade em relação a quem vai ao cinema. E nem todo mundo que gosta de filmes consome o produto série de TV. Então saturam no máximo um nicho de público. Principalmente porque as séries deixaram bastante a desejar em qualidade. Tanto que mesmo carregando o nome Marvel, nenhuma fez um sucesso nível Wandinha, por exemplo. Nem vou comparar com séries já consagradas. Então são personagens menos populares em uma saga que não empolgou e em filmes que deixam a desejar. Então isso poderia significar que acabou a era dos filmes de heróis da Marvel. Não necessariamente, a Disney agora tem os direitos dos X-Men, por exemplo. Mas não adianta simplesmente jogar os personagens e pronto. E não estamos mais em 2008 nem 2012, então a formação da equipe não é mais suficiente para movimentar uma saga. Aguardar o grande vilão também já foi contado. Salvar o mundo novamente do vilão da vez não é uma história muito fácil de ser tão rapidamente novamente super interessante. A série do Falcão e o Soldado Invernal abordou algumas questões que não era salvar o mundo, abordava outras questões, mas ainda assim, mesmo dentro do público consumidor de séries e assinantes do serviço da Disney, a série não emplacou muito com todos. Teve seus fãs, sim, mas dividiu opiniões. Pegando um exemplo de outras histórias. Na trilogia original de Guerra nas Estrelas, as pessoas gostavam dos personagens, então elas se importavam em querer ver o desfecho da história, ver a queda do Império. Em John Wick, que tem uma história simples, uma vingança, o público-alvo quer ver o desfecho dessa vingança. Pode parecer óbvio, e realmente é. Personagem historicamente secundário tem maior dificuldade em vender ingresso e principalmente segurar uma saga. Filmes ruins ou medianos têm dificuldade em dar retorno sem um interesse em volta maior em fazer as pessoas pagarem para ver. Então a Marvel vai precisar usar os personagens certos, em filmes bons e numa história coletiva feita de uma forma interessante o suficiente para os filmes que faça as pessoas se importarem com quem está na tela, de quererem ver o que vem pela frente. Isso só o futuro dirá. Até a próxima!